de número 19. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19. Glória a Deus. Glória a Jesus. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 4. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo de número 4. Eu vou ler na tela. Se você está com a sua Bíblia aberta, leia nela. Se você quer pegar carona na tela, olha para a tela. O texto diz o seguinte: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E aqui está o alvo da nossa observação. E pediu para si a morte, e disse: já basta. Só quem está vivo repete comigo bem forte para tremer o chão: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém. Pode se assentar. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo tratamento tão honroso. Meus irmãos, nós sabemos bem que no mês de setembro há uma campanha nacional, mundial, de prevenção ao suicídio. Esta que é uma problemática, uma pandemia invisível que tem dizimado milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Nós fomos surpreendidos recentemente com a notícia de um pastor que atentou contra a sua própria vida ali no norte do país. E esse tema, volta e meia, precisa ser tratado dentro da igreja, precisa ser falado, porque a igreja é parte da sociedade, e a igreja precisa estar conectada ao que anda acontecendo na sociedade, para então influenciar, orientar segundo a palavra de Deus. E eu, enquanto estive orando e pensando no que falar aos irmãos esta noite, me deparei com um quadro muito interessante. Obrigado, querido. Deus abençoe. Que é o relato de um momento de crise emocional que um grande profeta viveu. Talvez do Antigo Testamento, em tamanho, relevância, poder, autoridade, um dos maiores. Elias teve, pelos indícios que nós temos no texto bíblico, um estado depressivo muito severo. Elias, no capítulo 19, versículo 4 que nós lemos, chegou a ponto de dizer para Deus: chega, já basta. Eu acho interessante que a expressão hebraica que ele usa é rab. Rab significa excesso, muito. Que Elias estava dizendo ao pé da letra é: Deus, é demais para mim. Eu não aguento mais. O que eu estou vivendo excede a minha condição, excede a minha capacidade. Essa é uma fala que denuncia um estado de estresse, mas muito severo. E se você talvez não saiba, nosso pastor Josinei, também irmão Ícaro, pode falar com muito mais propriedade do que eu, porque eles são desse universo da engenharia. A palavra estresse, apesar de ser muito utilizada dentro do âmbito da psicologia, ela é melhor compreendida dentro do universo da engenharia, que estresse é justamente o nível de carga, de peso que uma estrutura suporta. Então, quando um projeto
precisa ser tirado do papel, cálculos são feitos para determinar altura, peso, condições de estrutura, o quanto de coluna vai ter, qual é a metragem, para que a estrutura não venha a ruir com o seu próprio peso ou com o peso que lhe será colocado. É daí que vem a melhor compreensão da palavra estresse. Elias, quando diz para Deus que tudo que está vivendo excede suas condições, está dizendo que a carga que ele está carregando supera em muito, excede a força da sua estrutura. Elias está dizendo para Deus: Deus, eu estou desmoronando. E eu fiz questão de observar algumas coisas, alguns fatores que fizeram Elias chegar nesse ponto. Primeiro, nós precisamos entender que Elias está dentro de um contexto, de um cenário que não é muito favorável. Elias está desgastado emocionalmente, Elias está desgastado espiritualmente, Elias está desgastado fisicamente. Eu quero provar isso para você. Se você quiser caminhar comigo no texto bíblico, se você quiser anotar, eu acho que seria muito interessante para que você possa depois meditar com mais tempo, com mais qualidade. Mas observe que lá no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, versículo 1, e também em Tiago, capítulo 5, versículo 17, o texto bíblico faz questão de mostrar que Elias era um dos poucos homens dentro da nação de Israel que ainda mantinha relacionamento com Deus. Elias está vivendo em um contexto de total abandono, total apostasia, mas ele, diferente da maioria, decide manter-se conectado a Deus. E isso o desconecta da sua realidade. Elias está deslocado, porque tudo que a nação quer é diferente do que Elias busca. Tudo que a nação promove é diferente do que Elias está buscando. A nação quer o pecado, a nação quer se distanciar de Deus, a nação busca a idolatria. Então, essa contrariedade de propósitos entre Elias e toda a nação gera um clima hostil à sua fé, e isso que o desloca é um fator potencial para gerar em Elias crise. Quando Elias se vê deslocado, e Elias não foi o único homem de Deus que se viu deslocado do seu cenário. Por exemplo, Asaf, no Salmo 73, vai até dizer: Deus é realmente bom, mas eu quase me desviei. Por quê? Porque as pessoas ao meu redor fazem tudo o que quer, vivem como quer, não buscam a Deus, não quer saber de Deus. Eu estou lutando por princípios, estou buscando a verdade, mas tudo ao meu redor é contra aquilo que eu creio. Isso quase fez desvalar os meus pés. Jeremias, Ezequiel, o próprio Deus vai motivar Ezequiel dizendo: Ezequiel, não tema ser um profeta de Deus onde você está, mesmo que a geração que vai te ouvir seja uma geração obstinada. Eles não querem, eles viraram a cara para você, eles são um povo de dura serviço, não vão se encurvar, não vão se inclinar à palavra, não vão se submeter aos meus desígnios. Mas não deixe de falar. Jeremias: Deus, eu não quero mais, porque eu sou motivo de piada, eu sou motivo de zombaria, não faz sentido para mim falar e não ser ouvido. E ele mesmo vai dizer que quando ele falou isso, um fogo se acendeu dentro dele, porque Deus não o deixou parar. Mas o conjunto de fatores ao seu redor, o seu cenário, o seu contexto, era hostil ao desenvolvimento do seu chamado, ao desenvolvimento daquilo que Deus esperava dele, ao desenvolvimento do seu propósito. Aqui está Elias, espiritualmente solitário, desgastado, porque ele busca, e o peso da sua busca é o peso de uma nação inteira. Elias está cansado e desgastado, porque somado a isso vem também confrontos e perseguições. Se você ler, por exemplo, no capítulo 18, versículo 4, se você ler no capítulo 19, do versículo 1 ao 3, você vai ver que Elias tem embates com Acabe, Elias sofre pressão psicológica e ameaças de Jezabel. Elias vai falar com Deus, vai buscar a Deus, vai confrontar o povo, vai fazer cair fogo do céu no Carmelo. Tanta coisa acontece, mas mesmo assim
parece que não é o suficiente. E ao invés de abrirem o coração, se converterem a Deus, pelo contrário, vão colocar a cabeça de Elias a prêmio e dizer: Elias tem que morrer. Não bastante, vem também a decepção, porque Elias está encarando uma guerra contra as lideranças de Israel, que se desviaram e estão fazendo de tudo para calar a voz profética dele, porque Elias era a pedra no sapato e o impedimento do avanço do pecado, da idolatria dentro de Israel. Elias era a última muralha a ser derrubada, porque outros profetas já foram mortos. Elias era o último obstáculo a ser vencido, porque muitos outros se venderam e se corromperam. Mas Elias pelo menos pensava: se o povo se converter, já vai ter valido a pena. A verdade é que mesmo vendo chover fogo do céu, mesmo tendo um momento de aclamação e adoração a Deus, o povo de fato não se converteu. O povo se empolgou com a chuva de fogo lá no Carmelo, mas não se converteu. Elias vai dizer que o povo vivia cocheando em dois caminhos, em dois pensamentos. Um dia era de Deus, outro dia de Baal, outro dia de Azerá. Elias se decepciona porque o povo não tem noção, não tem sensibilidade e são indiferentes à urgência da reparação espiritual que eles precisavam. Eles careciam disso, mas não sentiam isso. E Elias deixa claro quando ele repara o altar. Se você olhar o texto bíblico, quando ele repara o altar, ele coloca 12 pedras, apesar da nação estar dividida, cada pedra significando, representando uma tribo de Israel, para mostrar para Israel: o altar precisa ser reparado, e não é o altar só de uma ou duas tribos, são de todas. Todos nós precisamos voltar-nos para Deus. Mas o povo, vendo, entendendo, mesmo assim endurecia o coração. Elias não está apenas cansado por conta do desgaste espiritual de ser um dos poucos crentes verdadeiros dentro de Israel. Elias não está apenas desgastado porque foi perseguido, não está apenas desgastado por conta dos confrontos e dos embates, da exposição pública, não está desgastado apenas por conta da decepção. Esses são fatores que vão se somando. Somado a tudo isso vem também a solidão que Elias enfrentou, porque quando ele foi ameaçado para resguardar a vida do seu servo, ele vai dizer: me deixa sozinho, porque se me pegarem mata só eu. Ele vai deixar o moço que o acompanhava, e essa solidão resulta em um possível comprometimento do futuro profético da nação, porque aquele moço que acompanhava Elias estava sendo preparado e moldado para ser profeta. Então o mal que Elias está sentindo, a dor que Elias está carregando, não compromete só o futuro de Elias, mas o futuro profético da nação, porque o próximo profeta estava sendo deixado antes de estar pronto. Elias está dando claros indícios de que ele já nem acredita mais que haverá futuro profético para a nação. Ele acredita que na verdade tudo que Deus podia fazer está acabando nele, que está desmoronando. Elias está crente que se ele não suporta o propósito de Deus para a nação, é comprometido. E mesmo sabendo disso, deixando o seu servo, buscando a solidão, ele não muda a sua postura, a ponto de chegar no capítulo que nós lemos, que é o capítulo de número 19, capítulo 18, versículo 4. Ele dizia para Deus: Deus, acaba aqui, me mata, eu prefiro morrer na sua mão do que morrer na mão de Jezabel. Mas uma coisa é certa, eu prefiro morrer. Viver para mim já não adianta. Porque de que adianta viver e não estar vivendo? De que adianta ainda respirar e não poder desfrutar dos resultados do trabalho que eu executei até agora? Tudo deu errado, nada funcionou.
Eu já não suporto mais, eu não consigo fazer mais nada. Tudo que eu podia fazer, tudo que eu imaginava ser útil e necessário para mudar o cenário, não funcionou. Todas as minhas estratégias falharam. Todas as minhas ocasiões, todas as minhas opções frustraram-se. Agora, Senhor, chega, acabou, é demais para mim. Deus dá algumas respostas para Elias, mas dentre elas, uma resposta que me chama a atenção. Porque Deus vai dizer para Elias assim: Elias, calma. Você pensa em estar sozinho, mas existem 7.000 joelhos que não se dobraram. Eu preservei 7.000 joelhos que não se corromperam. Você acha que está sozinho e está pesado demais para você, porque você crê que está abandonado e sozinho. Mas eu preparei, eu guardei, eu preservei 7.000 joelhos que não se dobraram. Traduz, pastor, traduzo. O que Deus está dizendo para Elias é: Elias, você esgotou todas as suas opções, você esgotou todas as cartas do seu baralho, mas fique sabendo, eu ainda tenho 7.000 saídas para essa situação. Não é o fim para você. Por favor, só para a gente se conectar, cutuca quem está perto de você e fala para essa pessoa: se para você não tem mais jeito, Deus ainda tem 7.000 jeitos para te dar. Não, fala melhor: se para você não tem saída, Deus tem 7.000 caminhos para abrir para você. Nem que seja um caminho escondido debaixo das águas, quando foi no Egito, Ele tem um caminho, uma rota segura para você passar. Aleluia. Lá está Elias, pronto a jogar tudo para o alto. Elias deixa o seu servo e vai para o caminho do deserto, lugar da escassez, lugar da solidão. E ele vai para o deserto para morrer escondido. Ele vai para o deserto para ser descoberto morto. Ele vai para o deserto para que lá ele possa dizer, no ápice da sua vergonha: fracassei. No deserto ele não come. No deserto, que é um ambiente árido, de condições extremas, Elias vai justamente para o lugar onde a condição não favorece o seu corpo, o seu organismo. E nós sabemos, dentro de alguns aspectos da psicologia, que existem situações em que nós buscamos dores para o corpo, porque as dores para o corpo traduzem as dores indecifráveis da alma. Elias vai para onde ele não vai encontrar comida. Elias vai para onde ele não vai ter repouso. Elias vai para onde o cenário, o contexto é árido, as condições são extremas, para afligir o corpo, para materializar a dor da alma. Desde a década de 50 que a psicologia deu um nome para isso: depressão. Até 1952 o nome que se dava para isso era estado de tristeza profunda. E é justamente esse conjunto de fatores que dão indícios que Elias estava em um estado de tristeza tão profunda, que ele vai para o lugar onde o seu corpo é afligido, e não bastando isso, não satisfeito com isso, ele grita para Deus a sua vontade de morrer. Agora eu faço uma pergunta, eu quero que você responda para si: você é tão diferente assim de Elias? Tiago, no capítulo 5, versículo 17 diz: Elias, o homem que orava, o homem que era extraordinário, sujeito às mesmas paixões que nós. A expressão grega usada por Tiago tem a conotação de sujeito às mesmas condições almáticas. Elias sentia o que você sente. Elias era gente como a gente. Nós não estamos tão distantes assim de Elias. Nós não estamos tão longe assim de Elias. E eu coloquei todas essas peças do quebra-cabeça da vida de Elias, do estado de tristeza profunda de Elias, para mostrar para você como Deus tratou isso. Eu tenho combinado com a minha igreja lá em Orlândia, e todas as vezes que eu tenho segredos para compartilhar, eu só falo para quem tem senhas. E eu quero falar uma senha para você.
A senha hoje é fala pastor. Qual é a senha, gente? Primeiro segredo eu vou te contar agora. Como Deus lidou com Elias no seu estado de crise. Olha isso que eu coloquei aqui para você observar. Quando Elias pede para morrer debaixo de um zimbro no deserto, já satisfeito ou pelo menos convicto, conformado de que não tem mais o que fazer e para ele acabou, ele então vai dormir. E é quando ele dorme que Deus aparece. Primeira coisa que Deus faz com Elias é dar uma folga para ele. E é uma das coisas que nós naturalmente negligenciamos, porque o mundo que nós vivemos é o mundo do ativismo. Nós temos que estar em extrema produção. Tem que estar fazendo, tem que estar fazendo, tem que fazer, tem que realizar, tem que correr, tem que buscar, tem que lutar, tem que vencer, tem que romper. E a gente não dá tempo para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito se recompor. O desgaste de Elias, o desejo de morrer de Elias, não é resultado de um dia ruim, mas de um acúmulo de muitos e muitos dias ruins, que não foram bem resolvidos no período de descanso, num período que eu posso dizer sabático. Elias estava preso no seu ativismo, e Deus então enviou o anjo, e o anjo, antes de despertá-lo, o deixa dormir. Dorme, Elias, pode dormir, fica tranquilo. Escuta, ó, não negligencie o poder de um bom descanso. Tem coisas que a gente decide cansados, quando na verdade nem é o que a gente queria. Prova, pastor, eu provo, porque Elias só fugiu para não morrer. Mas de tão cansado, sua mente estava confusa, e ele grita: Deus, agora me mata. Opa, você fugiu para não morrer, agora está pedindo para morrer? O que é isso? Decidiu cansado, sem pensar. Você nem sabe o que você está falando, Elias. Descansa. A Bíblia diz que quando Jesus está atravessando o mar da Galileia com seus discípulos, ele coloca um travesseiro na polpa do barco e dorme. Marcos registra que era tarde quando ele decidiu atravessar o mar. Era tarde, significa que já chegava perto das 6 horas, onde o dia vira na consciência do judeu. E se já era tarde, eles tinham feito alguma coisa durante o dia todo, das 6 da manhã às 6 da tarde. 12 horas de atividade, agora é hora de descansar, mas ele decide atravessar. Só que no meio da viagem, Jesus não quebra o princípio do descanso, ele dorme. E os discípulos? Não. Quando chega a tempestade, uma mente perturbada não encontra respostas para conseguir equilibrar o barco diante da tempestade. Mas Jesus, que está com a alma descansada, porque dormiu, tem uma palavra certeira e diz: tempestade, chega. Eu sei o que fazer no tempo da tempestade, porque eu não negligenciei o meu tempo de descanso. Descansa. Porque no tempo do cansaço, escuta, ó, a melhor resposta para o seu cansaço não é a desistência, é o descanso. Fala para alguém do seu lado aí: a melhor resposta para o seu cansaço, fala para essa pessoa, não é desistência, é descanso. Segunda coisa que Deus fez quando ele aparece para Elias, quando ele entra no cenário para dizer: Elias, você não aguenta mais, agora é o meu momento. Você tem todo o seu jeito, agora eu vou fazer do meu jeito. Sabe o que você precisava ter feito, Elias? Cuidar da sua nutrição. Se alimenta, come. Observe, irmão, que existe um fator muito interessante aqui. Porque apesar de a ciência nutritiva não estar sendo desenvolvida desde o tempo de Elias, Deus já sabia que existem alimentos que têm poder regenerativo, não apenas para o corpo, mas também para a mente, para a alma. Você sabia que às vezes, deixa eu falar aqui, minha esposa está aqui, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Às vezes essa emoção descontrolada, essa sua raiva da vida, é só falta de um pãozinho com manteiga e um café. Sabe quando levanta às 6 da manhã, o passarinho canta e você fala: ai meu Deus, já começou.
Aí depois de uma boa xícara de café lá em casa é assim. E eu já acordo dando bom dia até para a sombra. Mas minha esposa precisa do café. Respeite as necessidades do seu organismo. Vai se nutrir. Existem alguns fatores hormonais, alguns fatores vitamínicos que podem ser desencadeadores de depressão. Sabia disso? Tem gente que não toma sol, gente. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque coisas desse tipo normalmente não se fala. A gente ignora e acha que tudo é espiritual e só espiritual. Aí Deus desce na terra através do anjo para Elias e não vai começar: Elias, eu vou descortinar os segredos, eu vou abrir o céu para... Não. Elias, vamos começar da base. Come e dorme. Come e dorme. Vamos devagar, Elias. Eu vou tratar algumas coisas com você, Elias, mas você não pode estar em um nível se a base está comprometida. Eu ouvi do pastor Weder, meu pastor vice-presidente do nosso ministério, e ele disse uma frase, eu não me lembro agora a quem atribuir essa frase, mas ele disse o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu não cuidei do cavalo e não posso levar a mensagem. Eu falei, mas que frase interessante. E ele disse, sabe qual é o sentido dessa construção? Nós somos o cavalo. Deus nos deu um chamado, Deus nos deu uma promessa, Deus nos deu um ministério, Deus nos deu um propósito. Mas se a gente não se cuidar, nós limitamos o alcance daquilo que Deus nos deu. Elias, come e dorme. Olha como Deus entra no cenário numa coisa simples. Começa assim: come e dorme. Aí Deus vai dar um terceiro parecer para Elias. Deus vai avisar Elias que Elias está equivocado. Por quê? Porque Elias está dizendo: basta, chega, aqui acaba a vida do Elias. É demais para mim. Só que o anjo vai dizer assim, ó: o bilhetinho que o céu mandou para você é: tem uma jornada ainda para percorrer. Você já andou muito, mas não vai parar aqui. Ainda tem muita coisa para você viver. Você já viveu muita coisa, mas deixa eu te falar, não é o final aqui. Aqui é só uma parada. Aqui não é ponto final. Tem uma jornada para você caminhar. Elias come, dorme. E aí, com as forças renovadas, ele descobre: o que eu achava que era para ter morrido ontem, na verdade era só para ter uma pausa, porque eu tenho ainda muito chão para andar. Com a força daquela comida e daquele descanso, Elias andou 40 dias e 40 noites e chegou a Horebe, o monte santo do Senhor. Eu tenho uma palavra profética para você. Talvez você pensou que hoje só seria uma palestra, mas eu vim para ser profeta na sua vida, e eu quero liberar essa palavra para você. Deus ainda tem uma jornada segura, uma jornada que te espera. Deus ainda tem um ambiente inédito para você visitar. Deus ainda tem um lugar onde Ele te espera. O anjo disse: Elias, Deus está te esperando no monte. Levanta e caminha. Você pode andar mais longe do que você acredita. A cabeça do Elias: eu vou para o deserto, e o deserto eu morro. E Deus: não, você vai passar pelo deserto, porque eu estou te esperando no monte. Eu estou te esperando no monte. Eu estou te esperando no monte. E aí eu fico me perguntando: por que no monte? Se não, o anjo já estava ali, por que não fala tudo ali? Porque o monte tem uma característica diferente do deserto. O monte está em lugares altos, e os lugares altos ampliam a visão. O que Deus queria que Elias entendesse é: Elias, sabe por que você está tão desanimado, tão frustrado, tão cansado? Porque você limitou a sua visão ao seu contexto. Mas eu quero que você entenda: se você subir a Horebe, o monte do Senhor, você vai ver não o que você via, você vai ver o que eu vejo. O
texto diz que o monte é o monte de Deus. Era como se o anjo estivesse dizendo: Elias, Deus quer te mostrar um negócio. O que ele quer mostrar? Ele quer mostrar o que você ainda não viu. Você acha que não tem mais jeito, porque a sua visão está limitada ao seu deserto. Mas lá no Monte Horebe, a visão de Deus é ampliada. Veja o que Deus vê, para você viver o que Deus quer. Melhora, pastor, melhora. Deus não fez isso só com Elias. Deus fez isso com Ezequiel no capítulo 1. Aí Ezequiel vai narrar: eu estava na Babilônia, no meio dos escravos, perto do rio Quebar, mas eu vi o céu se abrir e tive visões de Deus. O que é isso? É que enquanto eu estava lá na Babilônia, à beira do rio Quebar, no meio dos escravos, esta era a minha visão. E essa visão não era nada animadora, mas quando Deus entrou na Babilônia e abriu o céu para mim, eu passei a ver o que Deus vê. E quando eu vi o que Deus viu, eu comecei a agir diferente. Deus vai abrir os seus olhos para você entender que existem mais coisas do que os seus olhos já viram, preparadas para você. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente se tranca na nossa visão. E aí Deus quer abrir a nossa visão, quer ampliar a nossa visão. Então Ele não vai no deserto nos explicar, Ele vai nos arrancar do deserto, para que a gente entenda. Vem para a plataforma elevada, porque aqui a sua visão vê além das dificuldades, a sua visão vê além dos obstáculos. Aí Deus faz mais uma coisa, que eu acho extraordinário. Porque Horebe, a palavra Horebe significa, ao pé da letra, solitude. É o lugar que só é Deus e eu. Porque Elias já tinha frequentado o Carmelo por 2 vezes. Ele subiu no Carmelo para orar e cair fogo. Depois ele subiu no Carmelo para orar e voltar a chover. Ele subiu no Carmelo com Acabe e os falsos profetas e o povo. Depois ele subiu no Carmelo, ele e o seu jovem. Mas ele não tinha ainda subido no monte para estar com Deus. Ele subiu no monte com todo mundo. Aí Deus falou assim: agora está na hora de você subir no monte sozinho comigo. Porque assim, irmão, tem coisa que a gente espera de outros, mas só de Deus virá para nós. Já percebeu que a gente corre para lá, corre para cá, busca resposta aqui, busca resposta ali. A gente sobe nos nossos montes com todo mundo, e Deus está só aqui esperando. Que dia que você vai subir no monte comigo? Qual vai ser o momento do nosso secreto? Qual vai ser o momento de você desabar sozinho comigo e me deixar cuidar do que você está preocupado? Porque antes de você se desesperar, Paulo falou isso aos Filipenses capítulo 4. Antes de você se desesperar, de você ser dominado pela ansiedade, pela emoção contrária e confusa, que tudo seja conhecido diante de Deus, nas orações e súplicas. Já percebeu que quando a gente entra em situações de confusão, caos mental, a gente lembra de tudo menos de orar? Ah, pastor, porque quando eu vou orar não vem nem palavra. Não precisa ter palavra. Elias não falou nada. Chegou lá no monte de Deus, ficou quietinho lá. E na solitude, no monte de Deus, foi Deus quem puxou o papo. Foi Deus que mostrou coisas para Elias. Foi Deus que revelou coisas para Elias. Olha comigo por favor, no capítulo 19, versículo 8. Elias, agora sem ninguém por perto, só ele e Deus. Era Deus criando um cenário seguro para Elias. Porque o que diriam alguém vendo Elias, o grande profeta de Deus, o homem que fez parar o céu, o homem que fez chover fogo do céu, o homem que correu mais que os cavalos de Acabe, desistir de tudo? Porque assim, irmão, tem hora que a gente... E agora deixa eu falar um pouquinho para obreiros e pastores, líderes, pessoas que Deus levantou como referência. Nós não temos o direito de ser frágeis. Nós não temos o direito. Se você é líder lá no seu ambiente de trabalho, pode perceber, a gente não tem o direito de errar, a gente não tem o direito de estar triste, a gente não tem o direito de fracassar, a gente não tem o direito de ser gente. Aí Deus cria um cenário para Elias e fala assim: Elias, aqui você pode. Aqui você pode chorar o que você não pode chorar perto de ninguém. Aqui você pode falar o que você não pode falar para ninguém. Aqui você pode, porque eu criei um cenário seguro. Você está longe de todo mundo. Aqui é só eu e você e eu. Pastor, por que você está dizendo isso?
Porque esta não era uma ação exclusiva para Elias. Jesus buscou esse recurso. Quando ele sente a agonia da morte, ele compartilha com seus discípulos, só os mais íntimos. Ele chama todo mundo para o monte para orar. Ele se distancia e vem com os 3 mais próximos e compartilha. Eu estou sentindo a agonia da morte, estou sentindo tristeza, minha alma está angustiada. Mas mesmo assim, ele sabe que não é com os 3 que vai resolver. E quando os 3 dobram o joelho para orar e em alguns minutos dormem, Jesus se isola um pouquinho mais. E aí ele começa a falar para Deus. E o que ele não falou para ninguém, porque ele falou para Pedro, falou para os discípulos, falou para a multidão: eu vou morrer, convém que o Filho do Homem morra, no 3º dia vai ressuscitar. Mas dentro de si, a sua condição humana está gritando. Ninguém é masoquista para querer sentir dor. Ninguém vai se entregar plenamente, voluntariamente para ser crucificado. E Jesus é gente, como a gente. Então ele vai falar para o Pai o que Pedro não podia ouvir, o que João não podia saber. Pai, eu estou com medo. Pai, eu estou preocupado. Pai, me livra disso, me guarda disso, eu não quero. Aí ele para na sua oração, com toda a liberdade que ele tem com o Pai, e diz: Pai, a minha vontade é essa, contudo seja feita a tua, contudo seja feita a tua, contudo seja feita a tua. Observe que Jesus ora falando o que ele queria, e o que ele queria era contrário ao que o Pai queria. A oração de Jesus não mudou a vontade do Pai, mas a oração de Jesus preparou para a vontade do Pai. Talvez o que vai acontecer com você no monte de Deus, na sua solitude com Deus, não mude o cenário da sua segunda-feira, mas mude você para enfrentar ela. Pode não mudar o cenário da sua semana, mas prepara você para passar por cima da semana dizendo: eu já falei com Deus, o desafio está lá, mas eu vou derrubar esse gigante, porque Deus é comigo. A Bíblia diz que enquanto Jesus abre o coração, rasga a alma, Deus envia um anjo para consolá-lo. Deus envia um anjo para consolá-lo. Observe, os seus amigos dormem, outros nem podem saber o que está acontecendo, mas o céu está mandando consolo para Jesus lá no monte. Que é isso, pastor? Tem coisas que só o céu pode fazer por nós. Termino, porque no capítulo 19, versículo 9 ao 12, tem a 5ª coisa que Deus fez. Primeiro, Deus dá descanso, Deus dá alimento, Deus prepara um ambiente seguro para Elias abrir seu coração. Deus amplia a visão e mostra o que ele vê. Em 5º, Deus mostra para Elias que nem só de tormentas vive o homem. Elias lá no monte, na caverna, de repente, fogo. Elias levanta, Deus está vindo aí. Não está no fogo. Vento, ventania. Não, ele não está na ventania. Terremoto, também não está no terremoto. Observe que são 3 elementos que são forças da natureza, forças indomáveis, forças incontroláveis. Era Deus trazendo à memória de Elias o cenário que Elias vivia. Elias está vivendo só de fogo, vento e terremoto. Fogo, vento e terremoto. Cenários incontroláveis, contextos indomáveis. Mas eu vou te mostrar, Elias, que nem só de fogo, vento e terremoto vive o homem. Eu te trouxe aqui para você compreender que mais do que fogo, vento e terremoto, eu tenho serenidade e calmaria para você. Escuta, se tem alguém que pode acalmar a força incontrolável que está batendo em você, é o Senhor, que hoje te trouxe para um Horebe chamado Adepalma, e fala contigo na serenidade. Não é no grito, hoje não é no pulo, hoje é na serenidade. Calma, Elias. Calma, Elias. O desespero que grita na alma de Elias faz com que Elias exija uma resposta à altura. E observe, irmão, que normalmente é assim. Se alguém gritar com você, você vai dar uma resposta à altura, porque nós queremos equiparar as coisas. E aí Elias, o que Elias espera? Elias espera uma resposta à altura do caos que está nele. Então quando chega o fogo, ele fala: agora é a resposta que eu preciso. Deus diz: não é agora. Vem o vento, ele
ele diz agora, porque é uma resposta à altura da ventania que está aqui dentro. Não, não é assim. Agora o terremoto, não, agora sim, porque dentro de mim está tudo abalado. Também não. Como é que vem a resposta de Deus? Na calmaria, na serenidade. É Deus dizendo: Elias, o teu contexto te contaminou, mas eu vim aqui para te descontaminar. Tudo que está acontecendo com você é uma loucura do lado de fora, querendo enlouquecer você por dentro, mas eu vim te dizer: você vai voltar para a loucura, mas com a alma serena. Eu vou trazer calmaria para a sua alma, e eu trago esta palavra de Deus para o coração de alguém. Ele tem calmaria para você, ele tem calmaria para almas perturbadas. O Salmo 23 é um salmo fantástico, porque o salmista diz: refrigera minha alma. O que é isso, pastor? Eu vou melhorar para você entender, porque a ciência descobriu na química e na física que a agitação das moléculas aumenta a temperatura. Então quanto mais agitado, mais quente. Mas ele diz: Senhor, se tem alguém que pode acalmar as agitações da minha alma, é o Senhor. Por isso, é quem refrigera a minha alma. Levante a sua mão para glorificar ao Senhor, porque essa noite é uma noite de refrigério. Essa noite é uma noite de refrigério. Essa noite é uma noite de calmaria. Ele vai refrigerar a sua alma. Mesmo que você esteja passando por terremotos, mesmo que você esteja enfrentando furacões, Ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar para você. Tudo que aconteceu com Elias era para ele perder a cabeça, mas Deus vem, Deus entra no cenário para dizer: Elias, calma. Salomão usou um provérbio: a resposta branda desvia o furor. E nós usamos isso para falar de uma conversa de alguém que está irado, recebe uma resposta assim tranquila para acalmar. Mas é mais profundo que isso. O que Salomão registra no seu provérbio é que nem sempre uma resposta à altura do caos é o suficiente. Às vezes Deus precisa baixar o volume para falar baixinho. O nosso problema é que a gente não está pronto para ouvir Deus falar baixinho. A gente acha que Deus só vai responder se o profeta pôr a mão na cabeça. A gente acha que Deus só está nos orientando, nos direcionando se for uma rajada de língua estranha, a igreja toda sapateando, e quem nunca te viu vir falar seu nome. Agora é Deus. Não, Deus está dizendo: sossega, abaixe o volume, porque eu quero falar baixinho com você. Eu finalizo. Pastor, posso pedir a igreja a se colocar de pé? A igreja, por favor, se coloca de pé. Sexta coisa, Deus vai fazer perguntas para Elias. O que você faz aqui? Observe, irmão, não precisa nem perguntar, qualquer pessoa saberia. Estou aqui desanimado, desistente. O que você faz aqui? Essa pergunta de Deus é uma pergunta retórica, que significa que Elias não precisava responder. A ideia que essa pergunta imprime é: você não está no seu lugar. Ei, olha aqui para mim, você não está no seu lugar. Como assim, pastor? Deus está dizendo: você está aqui porque foi aqui que as suas dores te trouxeram. Foi aqui que as suas decepções te trouxeram. Foi aqui que as suas lágrimas te trouxeram. Foi aqui que os seus embates te trouxeram. Nesse lugar escuro, nesse lugar solitário. O que você está fazendo aqui? Porque aqui não é o seu lugar. Você não foi projetado para estar nesse ambiente, neste lugar. Você só está aqui porque este lugar foi o que sobrou das suas guerras. Mas sabe de uma coisa, Elias? Está na hora da gente desfazer todo o efeito dessas guerras. Volta para o teu caminho.
Porque tudo que você encarou, enfrentou, te desviou do seu caminho. Mas eu vim te dizer para você: volta para o seu caminho. Por favor, se você pode, pega na mão de quem está à sua direita ou esquerda e fala para essa pessoa: volta para o seu caminho. Não melhora, pastor, vou melhorar. Porque você deixou de estar onde deveria. Eu não estou falando só de uma geografia física, eu estou falando de uma geografia emocional, de uma geografia espiritual. Você deixou de ser quem você era. Você não é essa pessoa carrancuda que parece ser nos últimos meses. É que esse é o lugar que te sobrou das suas batalhas. Você não é essa pessoa mal-humorada que não tem prazer na vida. É que é isso que restou dos seus embates. É que você está só tentando juntar os cacos que sobrou. Mas esta noite Deus está dizendo para você: volta para o teu caminho. Melhora, pastor, vou melhorar. O que Deus está dizendo para você é: Elias, está na hora do seu recomeço. Está na hora de recomeçar. Eu vou recomeçar contigo, Elias. Eu vou recomeçar contigo, Elias. Para muitas pessoas, tudo que aconteceu é de fato um poço tão profundo que não tem escada que arranque. Mas a minha mão te achou esta noite, diz o Senhor. E eu prego na primeira pessoa do singular. Eu, o Senhor, falo com a tua alma: volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar. Nós vamos recomeçar. Nós vamos recomeçar. Porque onde era para tudo terminar, na verdade é um ponto de partida. É um ponto de partida. Esta noite, este domingo, eu libero uma palavra, uma sentença e um decreto nesta casa. Se alguém pode levantar a mão para receber e fazer festa, esta é a hora que Deus grita para a sua alma: eu marco este dia, eu marco este domingo, eu marco este setembro como a data do seu recomeço. Eu marco a sua alma, porque quando tudo contava para te paralisar, eu mudei a equação. Eu te dou a mão e te digo: volta para o seu caminho. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode se alegrar. Esta é uma noite de recomeço para sua alma. Esta é uma noite de recomeço para suas emoções. Não vai jogar tudo pro alto, não. Não vai abrir do casamento, não. Não vai entregar a carteirinha do ministério, não. Deus está dizendo: vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Porque o que para muita gente pode ser descartável, eu prefiro reciclar. Eu te conserto, eu te ajusto, eu te levanto de novo, eu ajunto os cacos de novo, e nós vamos andar juntos nessa terra. Ah, se eu fosse você agora, eu estava fazendo festa. Já começa a preparar o convite. O convite do quê? Não é o informe funerário, mas o convite do culto de ação de graças. Porque vai ter mudança no teu contexto, vai ter mudança no teu cenário, vai ter mudança na sua história. Chegar no cúmulo do absurdo e pedir a morte foi a informação de que a Jezabel tinha colocado sua cabeça a prêmio. Mas aí Deus vem e fala assim: Elias, fecha esse jornal de fake news, porque a notícia que vale é a que eu te dou. Não é o que o outdoor da sua vida está piscando em LED na sua frente, dizendo: acabou, fracassou, deu errado, já era, perdeu, ninguém te ama, ninguém te quer, é o fim. Não! Os céus emitem um comunicado dizendo: é um recomeço. É um recomeço. E esse recomeço é um recomeço extraordinário, porque Elias vem com uma unção que não tinha. Porque até
Então, a unção de Elias é para Elias. Mas depois desse recomeço que Deus marcou na vida dele, desse start que Deus deu, Deus falou assim: é tanta unção que vai ungir 2 reis e um profeta. Você vai recomeçar melhor. Você vai começar forte. Deus deu para Elias direção e propósito. Repete comigo: direção e propósito. Porque não existe mais nada mais renovador para alguém desanimado, desestimulado, do que descobrir que ainda é útil. Deus está dizendo para você: morrer para quê? Se você ainda é útil. Você ainda é útil para sua casa, para sua família. Você ainda é útil lá naquele ambiente de trabalho. E não é só porque você tem competência técnica no que você faz, não. Você é útil porque você melhora o ambiente. Você é útil nesta igreja, você é útil no ministério, você é útil. Morrer para quê se você ainda é útil? Vem recomeçar. Vamos orar, irmãos? Eu quero orar para quem assume, que toma posse desse decreto espiritual de que hoje é uma noite de recomeço. Você vai fazer o seguinte: enquanto todo mundo fecha os olhos, você vai sair do seu lugar, vir orar aqui comigo no altar de Deus. Eu tenho pressa porque nós temos que terminar. Sai do seu lugar, você que sabe. Porque se não for um recomeço, vai ser um fim. Tinha que ser hoje, tinha que ser assim. Porque se hoje não for um recomeço, tem tudo para ser um fim. Então vem para o recomeço. Você não vai se cortar. Você não vai comprar corda. Você não vai procurar 38 na biqueira, nada disso. Você vai recomeçar. Esses pensamentos de comprar veneno vai apagar da sua mente. É o seu recomeço, pastor. Pode chegar mais, pode vir, vem. Essa turma linda vai cantar e a gente vai adorar e eu vou orar por você, tá bom? Mas venha. Vem todo mundo que precisa de um recomeço. E aí eu preciso de mais uma segunda leva. Eu preciso de alguém que vai vir me ajudar a abraçar essas pessoas. Eu preciso de alguém cheio de Deus para me ajudar a orar por essas pessoas. Os obreiros, se puderem me ajudar, pode descer. As irmãs do ciclo de oração, cadê as irmãs do fogo? Os irmãos do manto. Vem orar. Vem orar. Você não sabe o que essa pessoa encarou para chegar aqui. Você não sabe o que esse homem passou para chegar aqui. A luta que ele está fazendo para viver. A luta que ele está fazendo para se manter de pé. Está sorrindo querendo chorar. Está andando querendo parar. Mas chegou no lugar do recomeço. Canta. A igreja adora a Deus comigo. Estenda as mãos, vamos. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E